a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui no verso 28 diz: quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui dar início, à nossa fala. Mulheres cristãs liberta de buscas vazias. É interessante que todo ser humano ele tem a necessidade de se manter conectado com o Criador, com o nosso Criador, Pois existe um vazio na nossa alma que ele não pode ser preenchido por nenhuma busca, ele não pode ser preenchido por dinheiro, por fama, não pode ser preenchido pelo poder, pela ostentação, pelo orgulho, pelas riquezas dessa terra. Esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo Senhor. E quando nós, na busca por algo, na busca pelas coisas terrenas, e muitas vezes nós acabamos assim por ficar tão assim debilitados, às vezes emocionalmente, espiritualmente, em busca de tantas situações que a gente acha que vai preencher o nosso vazio, mas quando nós encontramos com aquele que é todo poderoso e que dele faz brotar rios de água viva do seu interior, e essa água viva começa a correr dentro de nós, aí sim, esse vazio, você pode ter certeza que ele foi preenchido. E é interessante que aquela mulher, aqui nesse capítulo, fala justamente dessa mulher. Essa mulher, é interessante que a história dela é uma história assim, bastante complexa. E com certeza vocês sabem que ela não ia ali por acaso, naquele horário, meio-dia, buscar água, com o seu cântaro, com o seu vaso, simplesmente por ser meio-dia. Não, o horário das outras buscarem água era mais cedo, quando o sol não estava tão assim escaldante, ou no final do dia, mas ela ia justamente naquele horário, porque ela tinha algo no seu interior, no seu coração, que a deixava muito envergonhada. E aquela samaritana também, ela entendia que durante anos da sua vida, a sua religião não conseguiu também, libertá-la dessa busca que ela fazia todos os dias, não conseguia também libertá-la da sede que a sua alma tinha. E eu acredito que quando ela ia ali naquele horário de meio-dia, talvez com certeza ela fosse pensando muitas coisas. Talvez ela tivesse muito que andar, muito que caminhar. Talvez ela tivesse ali no seu coração uma culpa constante. Talvez a culpa fosse, quem sabe, ali a companheira dela diária. Todos os dias, talvez essa mulher acordava com aquela culpa constante no seu interior, martelando na sua mente. E é interessante que é dentro desse contexto dessa mulher que a gente vai falar um pouquinho dessa busca vazia, que infelizmente não pode nos levar a lugar nenhum. Não pode levar aquela mulher aonde ela queria. Também tampouco pode nos levar. Jesus ele estava indo da Judeia para a Galileia. E os samaritanos, eles não eram muito próximos, ali dos judeus. Talvez Jesus pudesse usar um outro caminho para chegar aonde ele queria chegar, a Galileia. Mas ele resolveu justamente, possivelmente ele passou mesmo por dentro de Samaria, que ele chega nessa cidade chamada Sicar. Então ele entra ali por dentro de Samaria. Talvez os seus discípulos também pudessem ou tivessem dito a ele assim: mestre, mas por que a gente não segue uma outra estrada? Por que não vamos para um outro local? Esse local aqui é um local hostil, nós vamos entrar dentro de Samaria, talvez não seja muito interessante. Mas
ali. E ele disse, olha, enquanto vocês vão buscar alimento, eu vou aqui sentar, porque eu estou cansado da viagem. E Jesus, ele ali ele tinha um propósito, ele sabia o que ele estava fazendo, ele conhecia justamente assim, a sua caminhada, no sentido de saber que alguém iria se deparar com ele. E aí ele senta ali, naquele poço, ele se coloca ali à disposição de alguém que estava talvez com a alma angustiada e alguém que precisasse muito de receber da água que ele tinha para dar. Então, de repente, a gente sabe, a gente entende que ali ele encontra aquela mulher. Aquela mulher, ela se aproxima, e ela se aproxima talvez ela fosse uma mulher, eu acredito, uma mulher muito bonita, uma mulher que talvez vai ali com um cântaro, talvez ela, meio-dia, ela já se levantou, já se penteou, já se organizou, então ela segue para aquele lugar para buscar aquilo que ia matar a sua sede física, e ali ela tem um encontro e desenvolve um diálogo com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E é incrível que ela talvez não tivesse chegado de repente e dito, olá, você por aqui, eu achei que eu fosse estar sozinha nesse poço. Não. A primeira fala aqui foi de Jesus, Aqui quando ele diz assim, verso 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então Jesus, ele começa, a fala dele vem primeiro. E ali, ele pergunta, olha, eu tenho sede, você pode me dar água? Talvez aquela hora não fosse uma hora mais apropriada para alguém pedir água, um sol extremamente quente, escaldante. E aquele diálogo ali, aquela mulher talvez não tivesse entendido nunca se ela não tivesse chegado àquele horário. Talvez ela não tivesse entendido, compreendido qual era o sentido da sua vida. E esse diálogo, ele mudou para sempre a vida dessa mulher. É importante, entendermos algo também. Talvez, aos olhos de muitos, essa mulher vivia, ela vivia muito bem. Porque ela tinha condições de se levantar, de andar, de buscar água, embora ela não podia ser vista por outras mulheres, porque as outras mulheres simplesmente não queriam nem um pouquinho amizade com ela, não queriam nem um pouquinho saber dela perto de suas famílias e nem perto de si. Então é incrível que às vezes quem está de fora olha para alguém e vê uma aparência bonita, vê alguém sorridente, vê alguém legal, vê alguém que vai, entra, sai, mas talvez a aparência dela fosse até uma aparência bonita, mas nem sempre a nossa aparência expressa tudo que somos. A aparência expressa somente parte da nossa identidade, mas ela não revela tudo. Então talvez estivesse ali aquela mulher samaritana no meio da cidade dela, da sociedade dela. Alguns apontavam, alguns diziam algo, alguns falavam mal, alguns diziam, olha, não quero você com ela, olha, você toma cuidado, mas ninguém conhecia de fato o interior, talvez a amargura, talvez o sentimento que aquela mulher carregava, Talvez ela pudesse até ser muito bonita, mas o seu interior, só Jesus podia ver, só o Senhor Deus podia ver, e Ele queria revelar o que tinha de fato no interior daquela mulher. E Jesus estava diante de uma mulher, com certeza, uma mulher amargurada. Ele estava diante de uma mulher que era rejeitada por outras mulheres, por outros homens, por jovens. Ele estava diante de uma mulher que era rejeitada pelo seu povo. Ela estava inserida naquela sociedade, mas ela não se sentia parte daquela sociedade. Ela se sentia alguém totalmente à parte, totalmente à margem. Então, moralmente destruída também, ela era assim. Talvez para alguns dizer assim, olha, cuidado, porque se você andar com ela, você vai se tornar como ela. Só Deus sabe, muitas vezes o que nós sentimos
como é que muitas vezes o nosso coração ele se apresenta diante do Senhor, diante de algumas reais circunstâncias que às vezes surgem no decorrer da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada espiritual. E muitas vezes nós somos assim, buscamos tantas coisas para satisfazer essa busca, para satisfazer o nosso interior, para trazer a alegria, para trazer talvez um bem-estar, um prazer que a gente quer que seja pelo menos momentâneo. E aí a gente fica analisando, eu fiquei pensando nessa mulher aqui. Ela estava diante daquele que poderia dar a ela, né, a água da vida. Mas Jesus estava diante de alguém que estava totalmente destruída, totalmente, acabada por dentro. Embora por fora fosse talvez uma mulher muito bonita, mas por dentro ela não se via dessa forma. Talvez, como eu coloquei, a culpa, fosse a sua companhia constante e diária. Talvez a fama na cidade era a pior possível, eu acredito que sim. Talvez ela precisasse estar sempre bem fisicamente, se arrumando, se penteando, se organizando, para não dar a entender o que de fato estava na sua alma. Talvez ela quisesse maquiar-se bem para dizer o seguinte: olha, coração, fica aí, porque o que está aí não pode vir para fora. E aí eu gosto de Provérbios 31:30, que fala que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Será louvada. Talvez essa mulher precisasse desse encontro real com Cristo, para que ela pudesse temer ao Senhor Deus e a sua vida, de fato, continuar, ou melhor, começar a caminhar na presença do Senhor. Ela buscava talvez a satisfação, a alegria para preencher a sua alma. E aqui nós vemos que quando Jesus, ele diz assim, eu preciso, você pode me dar água para beber? E aí ela repete, ela falou assim, olha, como é que você, sendo judeu, você vem falar comigo? Como é que você, sabendo que os judeus não conversam com o samaritano, se dirige a mim, essa palavra, pedindo água? E aí Jesus, ele replica, ele fala assim, mulher, se você conhecesse quem é que fala com você, mulher, se você conhecesse quem está diante de ti, você realmente me daria dessa água, porque quem está diante de ti pode mudar a tua sorte, pode mudar a tua vida. Quem está diante de ti pode te dar a água que você há anos procura. E aquela mulher, ela ficou talvez assim, impactada com essa palavra, E aqui ela responde no verso 11, Senhor, mas você não tem com que tirar essa água, e é complicado, É complicado, eu não tenho como te dar, porque você também não tem com que tirar. Como é que eu faço para conseguir essa água que você está prometendo? Sabe, amados, muitas vezes, essa frase dela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Muitas vezes, essa palavra, tu não tens com que tirar, é uma desculpa. O poço é fundo, ou seja, olha, eu estou dando uma desculpa. Você não tem como tirar a água, você não tem nada para que eu tire essa água, e ao mesmo tempo esse poço é fundo, ou seja, o meu interior, o meu coração, ele é inalcançável, ele não consegue ser alcançado pelo Senhor, porque ele está cheio de coisas, de situações, ele está cheio de problemas, ele está cheio de amargura, de culpa, ele está cheio de terra, de pedregulho. Então o meu coração é inalcançável. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, e às vezes a gente fala assim, eu vou orar, eu vou fazer um propósito, eu vou pedir oração para o pastor, para a pastora, eu vou jejumar, mas às vezes, queridas mulheres, homens que se encontram, que muitas vezes é nós mesmos que impedimos o Senhor de entrar e limpar, tudo aquilo que precisa ser limpo das nossas vidas. Aqui só é uma desculpa, que ela simplesmente diz, olha, o poço é fundo, ou seja, olha, o meu coração aqui, ele está bem assim, é terra de pedregulho.
é terra de espinho, talvez o senhor não consiga entrar. Quantas vezes também nós damos essa desculpa? Porque, sabe, a nossa busca ela é constante por algo. Tem dias que nós estamos maravilhosamente bem na casa do Senhor, que a gente sente a presença, a gente canta, a gente pula, e a gente fala assim, ai, canta aquela música porque ela toca o meu coração. Mas tem dia também que você fala assim, ai meu Deus, eu queria ficar aqui, né, deitado nessa cama, eu não quero ir nem na igreja, eu quero ficar aqui. Tem dia que nós mesmos impedimos o Senhor, o Espírito Santo, de trabalhar no nosso interior, na nossa vida, de entrar nesse poço profundo aqui, sabe, e tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, para que realmente a água venha jorrar, a água viva do céu. Então, muitas vezes o orgulho e a soberba também deveria fazer parte, né, da vida daquela mulher, e isso tornava ela mais odiada ainda naquela cidade de Samaria, naquela sociedade, na sua redondeza, né? Quando alguém se encontra na situação dessa mulher, desprezada por todos e sem reputação nenhuma, quando muitas vezes o pecado, né, ele fala mais alto e não te dá a opção de você, às vezes, dizer, eu quero fazer escolhas diferentes, sabe por quê? Infelizmente, existem situações em que o pecado fala tão alto no coração de mulheres, de jovens, de criança, até de criança, porque a gente está vivendo uma sociedade onde está tudo muito rápido, né? Onde aquela criança de antigamente, aquela menina linda, maravilhosa, que ainda brincava de boneca com 8, 10 anos, ela não brinca mais. Ela já foi colocada no seu coração, através da mídia, através das redes sociais, que aquilo já não pertence mais a ela. Ela começa então desde pequena, desde cedo, a buscar coisas que venham preencher o vazio que só o Senhor pode preencher. E é por isso que a gente, como igreja, nós temos que entrar, né, na vida dessas crianças, enquanto nós assim pudermos entrar o mais rápido possível, o mais cedo possível, para ganhar o coração para Cristo, antes que outros entrem e ganhem esse coração. Porque quando ganha é muito complicado, é muito difícil. Então, o que nós estamos aqui? Muitas vezes, quando o pecado fala mais alto e não dá a opção de você dizer não, olha, só um encontro com o Senhor, como aquela mulher encontrou Ele lá naquele poço, somente um encontro com o Senhor é que vai dar a solução para os problemas desse vazio da alma. Somente esse encontro com Cristo. Cristo, Ele é a saída para essa solidão, para a solidão daquela mulher lá samaritana. Ele foi a saída. Ele é a saída, sabe para quê? Para manifestar a glória dele. Para dizer, olha, onde, né, abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então Cristo, Ele entra no caminho daquela mulher. Talvez, quem sabe, aquela mulher fosse o último dia daquela mulher ali naquele poço buscando água, naquela situação horrível, naquela situação difícil, mas Deus entra com providência. Ele entra no caminho dela. Ele diz, olha, eu estou aqui porque eu quero te dar a água que você realmente precisa. Eu quero tirar da sua vida a culpa. Eu quero tirar da sua vida a amargura. Eu quero tirar da sua vida a solidão. Eu quero tirar da tua vida tudo aquilo que você está tentando preencher. Essa busca precisa de acabar. Essa busca precisa de cessar, porque você está aqui diante de quem pode mudar a sua história. Cristo é a saída para manifestar a glória dele nas nossas vidas, na sua vida. E aí, quando essa glória é manifestada em nós, né, Ele nos liberta da morte, do cativeiro. O Senhor é fiel. Ele é fiel, não porque nós merecemos, a fidelidade dele assim é para sempre, não porque nós merecemos. E aqui, ele pede água, mas elas desculpas.
ela se desculpa, né? Ela, ai Senhor, eu estou dando uma desculpa, eu não tenho como tirar, mas olha, mesmo eu não tendo com que tirar, o Senhor pode me dar da água que você está me prometendo porque eu quero. Qual é a desculpa que muitas vezes nós temos dado para o Senhor? Sabe? Porque assim, não, mas eu sou crente, não sei, nós somos cristãs, somos crentes, mas muitas vezes nós também estamos dentro da igreja, dando desculpas para o Senhor, dizendo para o Senhor, ah Senhor, meu coração hoje ele não está legal, hoje eu não quero dar o meu coração para o Senhor, o coração tem que ser do Senhor, o corpo, a mente, tudo tem que ser do Senhor. Então qual é a desculpa que você tem aí, né, dado para que o Senhor não chegue ao seu coração, não faça a limpeza necessária desse poço fundo, para que jorre, entendeu, ali a verdadeira água que você precisa. O verso 11, tu não tens, né, com que tirar, são tantas desculpas para não servir, para não celebrar, são tantas desculpas, sabe, para não estar na casa do Senhor, são tantas desculpas para, até mesmo, né, para a gente, assim, muitas vezes no meio, né, de vários colegas, no meio de pessoas, no trabalho, a gente fica ali às vezes quietinha e a gente torce para que ninguém acredite, ou que ninguém descubra que nós somos o quê? Que nós somos cristãs, que nós somos mulheres de Deus, somos homem de Deus, a mulher de Deus. A gente fica ali, não, eu espero que ninguém fale nada, né? Porque eu quero, ainda mais passar alguém e falar uma paz do Senhor. Antigamente era muito mais comum você dizer a paz do Senhor. Hoje é diferente, né? Hoje a gente às vezes vai assim de forma muito sutil, a paz do Senhor. É assim, né? Pra gente não se dar assim muito, né? Então a gente para com os olhos. Aí eu lembrei de uma irmã, a irmã ali assim, né? Conhece, a irmã Cláudia, eu morri de rir. Aí meu filho entrou dentro do ônibus para ir para o trabalho, já faz muito tempo, já faz uns anos. Ele, aquele adolescente um pouco assim, aí ele entrou, e aí ela entrou no ônibus assim, paz do Senhor, Tiago. Ele quase que, né? Aí ele falou assim, mãe, pelo amor de Deus, para que tudo aquilo? Olha, eu não sabia onde enfiar minha cara. E ela deu um vozeirão, ela não precisa de microfone de nada, né? Mas ela falou, paz do Senhor, Tiago. E ele ficou assim, aí eu falei, uai, você é crente ou não é? E por que você ficou com vergonha do paz do Senhor, Tiago? Né? Então assim, é interessante que muitas vezes a gente está assim, vivendo um momento, né, assim, na nossa vida, né, nesse novo século que estamos vivendo, onde tudo é muito sutil, até para ser crente é muito sutil, é muito ali. Mas, né, o que acontece? Nós damos muitas desculpas para não servir, não permitir que o Senhor dos Senhores venha e entre no nosso interior, né, e tire das profundezas desse poço que é o coração, tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é espinho, tudo aquilo que é pedregulho. O Senhor quer entrar e tirar e arrancar. Amém? Ele quer que nessa noite nós possamos assim ser totalmente libertos de tudo aquilo. A gente não precisa sair correndo, buscando tantas coisas, porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. O poço fundo é o nosso coração tão profundo. E muitas vezes, esse coração tão profundo, nós não permitimos que essa corda, esse balde, né, entre para arrancar tudo. Mas Deus conhece a profundeza do nosso ser. Ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Ele conhece o nosso tudo, e porque Ele conhecia o coração daquela mulher, Ele resolveu entrar na vida dela com providência, sabe? Ele resolveu entrar para fazer algo diferente. E é incrível que Ele vai ali desenvolvendo esse diálogo com essa mulher. No verso 16 ele diz, mulher, vai lá, chama teu marido e vem aqui com ele. Aí Deus, né, conhecedor de todas as coisas, é incrível que Jesus ele entra aqui no cerne da questão, no ponto fraco daquela mulher. Ele entra e diz, ai meu Deus, olha aí. Ela talvez pensou, não, aí ela já de imediato olha e fala, não, eu não tenho marido, eu não tenho esposo, não tenho, muito bem,
parabéns, pelo menos uma coisa você falou, é verdade, porque você já teve ciclo, e o que você tem não é seu, não te pertence. Ou seja, Deus ele também entra porque ele conhece tudo, né? A onisciência, a onipotência de Deus. Então Jesus, ele olha ali e fala, mulher, eu quero tratar de você não só 30%, mas eu quero tratar de você 100%, eu quero que você seja alguém liberta de tudo aquilo que impede você de ver o Senhor, de ver a glória de Deus. Eu quero te libertar. Quantas vezes Deus também fala isso conosco, né? E às vezes a gente só dá para o Senhor aquela porcentagemzinha, porque a gente entende que o outro é eu que tenho que me resolver, é eu que tenho que trabalhar, que agir, que fazer. Não, queridos, quando nós colocamos tudo diante do Senhor, quando nós entregamos tudo, essa busca ela cessa, sabia? Quando eu assim coloco totalmente no altar e falo, Senhor, está aqui. Eu não consigo ir mais, eu não consigo dar um passo, se o Senhor não for, se o Senhor não estiver, se o Senhor não entrar aqui, eu não consigo, me ajuda. Mas às vezes nós ficamos muitas vezes ali com medo, retemos algumas coisas e perdemos bênçãos que são assim especiais para nós. E aqui ele fala dessa mulher, mexe, né, lá na problemática real dela, que era a questão, né, dessa busca por relacionamentos errados. Talvez as mulheres não quisessem estar tão perto dela, rejeitada pelas mulheres, não tinha amiga. Por quê? Porque talvez disse assim, não, eu tenho um marido, vai que eu estou aqui e ela queira tomar o meu esposo, né? Talvez ela tentasse buscar esse relacionar, buscar uma aprovação da sociedade, né? Ou buscar uma aprovação dentro do seu coração mesmo, buscando esses relacionamentos errôneos, se relacionando de forma totalmente assim, fora da vontade de Deus. Mas aí Jesus, ele começa a conversar com ela com relação à verdadeira adoração. Porque ele sai de uma situação, ele oferece a água, ele tenta resolver, ele resolve a situação, a problemática dela, que é a questão de maridos. E agora ele entra na verdadeira oração, na verdadeira adoração. Ela própria começa a dizer, olha, eu vejo que tu és profeta, falou toda a minha vida, eu vejo que, né, realmente o Senhor conhece tudo a respeito de mim. Nossos pais adoravam neste lugar. E aí ela começa ali a desenvolver, ou seja, quando você começa a abrir o coração, a falar, a dizer algumas situações, significa que você já está dizendo o seguinte, peraí, eu acho que realmente a minha busca, ela vai terminar aqui, porque eu encontrei alguém que de fato olhou para mim com um olhar diferente. Um homem olhou para mim, esse homem é Jesus. Eu preciso de conhecer um pouco mais a respeito dessa pessoa que está diante de mim. E aí Jesus, ele fala assim, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Verso 24. E aí o 25 diz, ela fala assim, Senhor, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Ou seja, ela, nesse clímax aqui, ela entendeu que aquele era o Redentor de Israel, que aquele era Cristo, que aquele era o homem que de fato poderia encerrar com a busca daquela mulher, poderia encerrar com toda a situação difícil e conflituosa, com as suas amarguras, com as suas tranqueiras da alma. Podia sim, e ali ela começa a olhar e ela começa a pensar diferente. E quando ele diz, eu sou Jesus, é eu que falo contigo, eu estou aqui. E o que me chama a atenção aqui é o verso 28. Quanto à mulher, porque chegaram os discípulos e eles acharam estranho porque Jesus estava conversando com ela, mas no verso 28 diz que ela deixou o seu cântaro e ela foi à cidade, porque ela foi anunciar Jesus naquela cidade. O que me chama a atenção
atenção aqui é que aquela mulher, meio-dia, por volta de meio-dia, ela sai de casa com um cântaro para buscar água no poço, ela encontra com Cristo, ela desenvolve ali junto os dois um diálogo, ela conhece o Messias, ela conhece o Salvador, ela entendeu que alguém poderia acabar com a sua busca, só que quando ela volta para a cidade, ela larga o cântaro e ela volta de mãos vazias, sem esse cântaro. Você sabe o que significa isso? Isso é algo muito especial, ou seja, ela precisava de deixar para trás tudo aquilo que estava importunando a sua vida, tudo aquilo que estava impedindo ela de crescer, de andar. Muitas vezes, amados, nós não ficamos livres, né, dessa busca constante, porque a gente não quer largar algumas coisas que nos impedem de chegar ao Senhor, nos impede de chegar a Deus. Abandonar, deixar o cântaro é abandonar o seu antigo jeito de viver. Então ela deixa ali, ela vai até a cidade, lá ela anuncia e diz assim: olha, eu conheci um homem que falou toda a minha vida. Talvez esse seja o Cristo que vocês estão aí procurando, que eles estão anunciando, que eles estão dizendo. Então vocês vêm comigo. E é incrível que aquela mulher, né, ela deixa o cântaro, larga para lá, porque ela encontrou Cristo, ela encontrou o Salvador da humanidade, e ela mostra na realidade que aquela água que ela ia buscar para saciar a sua sede física, já não valia tanto quanto a água que ela havia encontrado e tinha acabado de beber, que era a água que Cristo Jesus havia dado para ela. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É incrível que perto, né, da água que ela havia acabado de receber, a água que matava a sua sede física, não era nada em comparação com aquilo que ela tinha encontrado. Talvez o que falta na sua vida é você também abandonar o seu cântaro, né? Aqui a gente pode sim, o que pode ser o meu cântaro? Cada um talvez tenha um cântaro aqui no seu coração. Talvez cada um aí tenha alguma coisa que pega, carrega e coloca aqui, é um fardo pesado, e você diz: não, eu não consigo deixar. Para essa mulher foi o cântaro que ela deixou lá na beira do poço, e ela foi anunciar Cristo. Qual é o seu cântaro? Eu não sei. Porque quando ela deixa o cântaro, ela fica livre da busca vazia. Ela começa uma nova história, porque ela bebeu da água da vida. E é incrível que ela sai para ministrar a palavra do Senhor. Sabe aonde? Ela sai para dizer quem era Jesus. Ela sai para dizer que encontrou o Mestre. E ela disse aqui no verso 29, olha, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que esse não é porventura o Cristo? E aí saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu imagino aquela mulher, uma mulher que primeiro, ela não queria ser vista por ninguém, principalmente pelas mulheres daquela cidade, né? Ela passava assim ao lado, passava longe, mas agora ela entra dentro da cidade e ela grita bem alto: olha, tem um homem lá no poço lá, ele é o Cristo. Ele entrou na minha vida, ele fez algo diferente. Então ela começa ali, né, uma nova história em sua vida. É interessante que abandonar essas antigas práticas, muitas vezes, é abandonar também a amargura, a raiva, o orgulho, a soberba, né, o ódio. É abandonar, às vezes, o jeito de pensar. Sabia que muitas vezes nós precisamos de abandonar algumas formas, né, de pensar sobre determinados assuntos, porque não é para cristão. Porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos homens e mulheres de Deus que nos, né, diz assim: olha, se você seguir aqui, é o que diz a palavra, se você andar por aqui, se você obedecer, se você for aqui, você vai chegar lá no seu objetivo final, no alvo que é Cristo. E às vezes a gente fica: não, mas se eu fizer ao contrário, e se eu fizer assim, e se for dessa forma, e se for desse jeito, mas será que dá certo? Mas por que eu tenho que seguir o que estão me dizendo? Temos que ter muito cuidado.
principalmente, né, os nossos adolescentes, os nossos jovens, né, que às vezes acabam pensando tantas coisas, dizendo, mas será que é verdade mesmo? Porque a sociedade está dizendo outra coisa para mim. Será que a Bíblia é tão verdadeira mesmo? Será que os pastores, a minha pastora, meu pastor, será que meu pai, a minha mãe, será que está dizendo é a verdade mesmo? Será que porque eles, né, foram criados assim, querem que eu siga isso? Temos que ter muito cuidado. Então, abandonar um jeito de pensar, muitas vezes até um jeito cético de pensar, é deixar o cântaro lá nos pés de Cristo, sabia? E dizer, Senhor, abre meu coração, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero beber dessa água da vida, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Assim como aquela mulher, né? Quando nós deixarmos de lado o nosso passado, quando nós pedimos ao Senhor que Ele nos transforme, então nós vamos sentir sim algo diferente, algo novo, nós vamos realmente dizer, agora eu posso adorar em espírito e em verdade. Enquanto nós não abandonarmos algumas práticas, enquanto nós não deixarmos algumas coisas nas nossas vidas, essa busca que ela vai continuar acontecendo. Essa busca vai continuar, você vai continuar, sabe, indo por tantos cantos, por tantos outros lugares, você vai continuar. Mas quando você olhar para o autor, para o consumador da sua fé, para o Cristo lá da cruz, aquele que subiu o Calvário com ali a sua cruz, carregando os meus pecados, seus pecados, então você pode ter certeza de que Ele vai agir na sua vida quando você olhar para Ele, amém? Quando você olhar para esse Cristo. Então que nessa noite, a pergunta que eu deixo para você e para mim, o que é que eu estou carregando? Qual é o meu cântaro? O que é que eu tenho que deixar? O que é que eu tenho que colocar lá naquele poço, lá nos pés de Cristo e correr para anunciar a sua palavra, o seu evangelho? Porque quando nós somos libertas, a gente não tem preguiça de pregar a palavra do Senhor. Você não precisa de vir aqui para frente pregar, mas quando nós encontramos a Jesus, quando nós somos libertas e bebemos dessa água, a nossa vida, o que está aqui dentro, ele sai para fora, ele reflete aqui no nosso exterior, e alguém olha para a gente e já diz assim, opa, aí vai um crente, aí vai um cristão. Quando isso acontece, então permita, mulheres de Deus, né? Permita que o Senhor entre na sua vida, tire tudo que é sombra, tire tudo que não agrada e trabalhe no seu interior, e que você realmente venha aí, fazer com que do alto do Senhor, do céu, que essa água seja jorrada no seu coração, e jorrando no seu coração, que você consiga também permitir que outros que estão perto de você beba dessa água, amém? Levante-se nessa noite, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor. Você vai falar, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, Senhor, eu estou aqui. O que é que tem aqui, Senhor? O que é que eu preciso deixar? O que é que eu preciso, Senhor, deixar para que essa busca, ela cesse na minha vida? Eu sou cristã, Senhor, aleluia. Deus, em nome de Jesus, estende tuas mãos, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as mulheres que aqui se encontram, sobre os homens que aqui se encontram. Senhor, todos nós, meu Deus, Jesus, desde quando nascemos, nos tornamos, Senhor Deus, crianças, nós estamos sempre a buscar por algo, Jesus. Às vezes essa busca, Senhor, parece que ela não vai cessar. Senhor, em nome de Jesus eu clamo nessa noite, Deus, para que aquilo que esteja impedindo, Deus, o teu agir, aquilo que esteja impedindo, Senhor, no nosso interior, Deus, no nosso coração, essa água jorrar, que o Senhor possa arrancar nessa noite, que essa busca possa cessar nessa noite. Senhor, liberta-nos, Senhor, liberta as nossas vidas, Senhor, de toda busca que não agrada ao Senhor, que vem trabalhar no nosso interior, vem arrancar, Senhor Jesus, tudo aquilo, Deus, que impede, Deus, que o meu coração seja um coração de adorador, um coração grato, um coração que louve, um coração que celebre ao Senhor com alegria, Senhor, que no lugar
possamos dar lugar, ó Jesus, a fonte de água viva, ao Teu Espírito Santo, ó Senhor, fazendo a diferença, fazendo a limpeza, agindo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te clamamos nessa noite, faz algo especial, glorifica o Teu nome, exalta o nome do Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor, liberta-nos, ó Senhor, das buscas que não, ó Deus, não provém, que não agradam, dos pensamentos que muitas vezes, ó Senhor, vem permear, ó Jesus, na nossa mente, pensamentos, ó Senhor, que às vezes, ó Senhor, só trazem maldição. Em nome de Jesus, nessa noite, vem agindo, vem trabalhando, vem, Senhor, meu Deus, desatando todo nó, vem tirando todo grilhão, vem quebrando todo ferrolho de ferro, Senhor, e vem, Senhor, agir, que possamos ser libertas, ó Senhor, de tudo, assim como o Senhor entrou com providência, agindo na vida daquela mulher samaritana, fazendo dela uma grande evangelista, que mesmo, Senhor, dessa forma, possamos ser, Senhor Jesus. É o que nós clamamos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.